Você sabia que é possível investir em empresas americanas através da Bolsa de Valores brasileira? Você pode fazer isso por meio dos BDR. Brazilian Depositary Receipts é um certificado de depósito de ações estrangeiras negociado na Bolsa brasileira em reais. E eles já estão disponíveis para os investidores que querem investir em empresas estrangeiras, mas sem precisar abrir uma conta no exterior e transferir o seu recurso para lá. Ao investir no BDR, você vai estar expondo o seu capital a uma empresa estrangeira e também ao câmbio dessa empresa. Então, se você investe numa empresa americana, você se expõe também ao dólar. Você pode investir em empresas como Apple, Facebook, Microsoft, Mercado Livre, Google. Essas ações, esses papéis, não são negociados diretamente na B3, que é a nossa bolsa brasileira. São negociados os recibos dessas ações, chamados de BDR, e essas ações têm capital aberto em outras bolsas de valores, como a Nasdaq, por exemplo. Todo BDR possui uma instituição depositária, que são as empresas responsáveis por esse recibo. Então, por exemplo, um banco vai lá na Nasdaq, a Bolsa de Valores americana, e compra uma ação. Ele pode criar uma BDR, criar um recibo dessa ação e te vender esse direito em cima dessa ação. Mas essa instituição, esse banco, precisa manter essa ação como uma garantia, um lastro ali do recibo que ele está te vendendo, que é o BDR. E como funciona a cotação, o preço desse BDR? Ele depende de duas variáveis. A primeira é o preço desse ativo ali na bolsa onde ele está listado. E o segundo é a taxa de câmbio. Então a gente está lidando com uma empresa estrangeira e tem o câmbio com real, então a gente tem que sempre estar pautando isso. Então, se o valor da cotação desse ativo sobe, ou se a taxa de câmbio desse ativo sobe, o nosso BDR vai subir também. Entre as vantagens de se investir num BDR estão a praticidade, então você não precisa abrir conta numa corretora estrangeira e se preocupar com o envio dos recursos e as taxas, e a diversificação dos seus investimentos. Então você vai estar se expondo a outro cenário econômico fora do Brasil que não é influenciado pelas oscilações domésticas. Além disso, nos BDRs das ações americanas, por estar se expondo ao dólar, você utiliza um mecanismo de proteção de carteira. Então a gente observa um movimento muito forte que quando tem uma queda da nossa bolsa brasileira, ou seja, das nossas ações brasileiras, tem uma alta do dólar. Então dessa forma, quando tiver uma queda da sua carteira de ações, você vai estar se protegendo porque teoricamente as suas BDRs vão estar se valorizando com essa alta do dólar. Já entre as desvantagens desse ativo estão a liquidez menor do que as ações, então ele é um ativo relativamente novo para os investidores pessoas físicas. Ele foi liberado em outubro de 2020 para que as pessoas físicas pudessem negociar. Antes era apenas para os investidores qualificados. Então eles ainda não são tão negociados quanto as ações, mas já houve um aumento no volume financeiro muito grande, então ao longo prazo essa desvantagem deixa de existir. Outro ponto é a tributação. Ao investir em empresas americanas, em ações americanas, diretamente em corretoras estrangeiras, você tem uma isenção de imposto de renda de até R$35 mil em ganho de capital. Já nas corretoras brasileiras não tem isenção nenhuma. Então qualquer ganho de capital que você tenha com as BDRs, ou seja, comprou barato, vendeu caro, você teve ganho de capital, você tem que pagar ali uma tributação de 15%. Além disso, tem um custo mais elevado. Então, entre essa ação e o investidor final, tem aquela instituição depositária que precisa ser remunerada para emitir esse recibo. Então, tem alguns custos que ela cobra ali, inclusive a retenção de 5% dos dividendos distribuídos por essa empresa. E como você pode investir em BDRs? Igualzinho às ações. Você vai abrir a sua conta na corretora, vai acessar o seu home broker, que é a plataforma de negociação desses ativos dentro da bolsa, digita o código do BDR que você quer comprar, sempre com o final 34, envia a sua ordem de compra e é só esperar ela ser executada.